No Agenda 47 de hoje, você vai ver imagens inéditas do menino de 5 anos detido pelo ICE. O DHS responde às críticas sobre o caso. Agentes também entraram em uma casa sem mandado e assustaram os moradores do apartamento. No estado do Maine, uma operação federal prende mais de 50 pessoas. E o TikTok fecha acordo para evitar ser banido no país. Tudo isso e muito mais em 30 segundos no Agenda 47. Com a extensão de cílios profissional, você acorda linda todos os dias. Sem rímel, sem esforço e sem perder tempo. Realçamos sua beleza com técnicas modernas, produtos de alta qualidade e total cuidado com seus olhos. Agende seu horário agora mesmo e descubra o poder de um olhar irresistível. Sampaio Ellen Beauty Studio, transformando olhares, elevando a sua beleza. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações e notícias que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SPT Television, SIC Internacional e também na nossa plataforma de streaming SPT Plus. E claro, no nosso canal no YouTube Seabra Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Novas imagens obtidas pela rede de TV norte-americana CBS News mostram um caso que provocou forte reação pública e levantou críticas às operações de imigração do governo federal na última terça-feira em Columbia Heights, no subúrbio de Minneapolis. Agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, detiveram um menino de apenas 5 anos chamado de Liam Cornejo Ramos, junto com seu pai, Adrian Alexandre Cornejo Arias, na entrada de casa, logo após eles voltarem da pré-escola. Autoridades escolares afirmaram que os agentes retiraram o menino do carro com o pai e, segundo testemunhas, teriam até pedido que ele batesse na porta da própria casa para verificar se dentro havia outras pessoas, algo que foi interpretado por críticos como usar criança como isca. Já o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos diz que a criança não foi alvo de ação e que o pai teria fugido dos agentes, deixando o filho para trás. Mas autoridades locais contestam essa versão e pai e filho foram levados a um centro de detenção para imigrantes em Dilley, lá no Texas, onde permanece sob custódia. O caso gerou protestos e crítica de legisladores e defensores de direitos humanos que chamam a ação de cruel e traumática para as comunidades escolares e famílias. Essa é mais uma página de um debate maior sobre políticas de imigração nos Estados Unidos e segurança de crianças envolvidas em operações federais. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver e ouvir o vídeo que foi obtido pela TV CBS News, inclusive o crédito é da CBS News, mas nós vamos mostrar aqui, dando os devidos créditos para a rede TV americana. Vamos lá. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o DHS, respondeu às acusações nas redes sociais, dizendo que as alegações contra a atuação do ICE são uma calúnia horrível, propagada por veículos de imprensa e ativistas contrários à agência. O departamento afirmou que o pai teria fugido no momento da abordagem, abandonando o filho, e que o agente permaneceu com a criança para protegê-la enquanto os demais detinham o pai. O órgão também disse que os pais são consultados e se querem ser removidos junto com seus filhos ou se desejam que o ICE coloque as crianças sob cuidados de um responsável designado por eles. Defensores dos direitos dos imigrantes, representantes escolares, dizem que a versão do governo não corresponde ao relato de testemunhas e que criticaram duramente a presença de crianças em operações desse tipo, chamando a ação de traumática, perigosa e também deixando muita polêmica. A secretária adjunta do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, Tricia McLaurin, falou sobre o caso. Vamos ouvir.
And this is a horrific smear that we're seeing the mainstream media and politicians on the left, including Kamala Harris, take and run with. The facts are actually that this little boy was abandoned by his own father. His own father was being approached by ICE agents when he ran and abandoned the child. Our law enforcement, in these frigid temperatures, stayed with the child, tried to bring him into custody with the mother, who actually would not take the child into custody, which is so sad, so horrific. Our law enforcement officers actually were taking care of the child, brought him to McDonald's, were playing his favorite music to really calm him down. This is, as Mark, there's major riots forming around our law enforcement officers. That is horrendous that the child is having to face this, but our law enforcement officers were taking care of him, and he's now reunited with his father in a federal processing facility. Após a detenção, as autoridades de imigração dos Estados Unidos terem realmente detido pelo menos 4 crianças, além dessa, incluindo essa de 5 anos que a gente falou agora, em um distrito escolar da região de Minneapolis, como parte da repressão imigratória do presidente Donald Trump, as autoridades do distrito disseram que na quinta-feira, em uma visita à cidade, o vice-presidente J.D. Vance defendeu as ações de fiscalização de milhares de agentes federais no local. O vice-presidente norte-americano, J.D. Vance, defendeu as ações de agentes do ICE, que detiveram uma criança de 5 anos nesta semana durante operações federais de imigração em Minneapolis. A Reuters obteve e verificou estas imagens, nas quais, segundo testemunhas, agentes fizeram sinais para que Liam Conejo Ramos batesse na porta dos fundos da casa de sua família antes de ele acabar sendo levado. A atitude aumentou a indignação após semanas de agitação devido à presença de milhares de agentes federais na cidade. Em declarações feitas por Vance durante visita à cidade na quinta-feira, o vice-presidente acusou a imprensa de deturpar o episódio. O pai dele era um estrangeiro ilegal, e então, quando eles foram prender o pai dele, um estrangeiro ilegal, o pai fugiu. E então, a história foi que o ICE deteve uma criança de 5 anos. Bem, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam deixar uma criança de 5 anos morrer de frio? Eles não deveriam prender um estrangeiro ilegal nos Estados Unidos da América? No entanto, horas após as declarações de Vance, um advogado que representa a família da criança de 5 anos disse que eles estavam nos Estados Unidos legalmente após solicitar asilo em 2024. Eles fizeram tudo certo quando chegaram. Eles usaram o aplicativo, marcaram um horário, foram à fronteira e se apresentaram à Alfândega e Proteção de Fronteiras. Eles compartilharam todas as informações com o governo e estavam seguindo o processo. O advogado também negou que o pai do menino tenha tentado fugir e disse que a mãe da criança permaneceu dentro de casa por medo de também ser detida. Rachel James, uma vereadora local que disse ter testemunhado o incidente, afirma que Liam viu agentes mascarados levarem seu pai da entrada da garagem de sua casa antes de ele também ser levado. Eu não consigo imaginar o que estava passando pela cabeça do Liam, mas eu posso dizer o que eu vi no rosto dele. Ele ficou congelado e paralisado. Ele não estava chorando, mas parecia muito assustado. O Departamento de Segurança Interna disse que o pai do menino, Adrian Alexander Conejo Arias, estava no país ilegalmente, mas não forneceu detalhes. O distrito escolar de Liam diz que o garoto foi uma das 4 crianças levadas por agentes federais. A ONU pediu hoje que os Estados Unidos investiguem denúncias de abusos rotineiros cometidos contra imigrantes e refugiados em meio a uma onda de protestos e críticas após a morte de uma mulher por um agente do ICE em Minneapolis. Volker Turk, alto comissário da ONU para Direitos Humanos, disse que as políticas de imigração americanas devem respeitar a dignidade humana e a lei internacional. Ele criticou o que chamou de tratamento desumanizante contra imigrantes e refugiados. A manifestação internacional acontece dias após a morte de Renee Nicole Good, de 37 anos, baleada, como eu falei, por um agente do ICE durante uma operação lá na cidade de Minneapolis. O caso desencadeou protestos em várias cidades dos Estados Unidos e organizações comunitárias, sindicatos e líderes religiosos chamaram uma paralisação geral em Minnesota contra ações do ICE, que já enfrentam acusações do uso excessivo da força e detenções arbitrárias. A ONU exigiu que Washington acabe com práticas que estão destruindo famílias e violam normas internacionais de direitos humanos. O alto comissário lembrou que o uso da força letal deve ser sempre o último recurso e que detentos e imigrantes merecem tratamentos dignos e investigação transparentes.
Em Eden Prairie, no estado de Minnesota, moradores gravaram agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, entrando nos corredores de um prédio sem mostrar um mandado judicial. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os agentes recusando apresentar o tal documento quando questionado e ameaçando uma residente que não tinha feito nada de errado. Segundo relatos online, a gravação começa quando uma moradora percebe os agentes já no corredor do prédio e começa a filmar. Mesmo diante das perguntas sobre o mandado, eles não exibem esse documento e chegam a confrontar verbalmente quem questionam sua presença. Hi, you have any questions? I asked if y'all got a warrant and if I could see it. He said no. So because you're not related to this person, we don't have to Okay, show well, you I'm anything. here to just observe. That's I have fine. within my right to That's do cool. so. But all that noise and that stuff like that, you're impeding our investigation. I don't know what you just said. I don't speak Spanish. I'm not speaking Spanish. I just heard your Spanish accent. I don't know what you said. You're Listen to speaking me. entirely too fast. I don't really want to engage with you, honestly. Just listen. I'm just letting you know I'm here. It's for you. This is for you to understand. Whistling, making all this noise, impeding our investigation. How is blowing a whistle Listen. impeding? Listen. I'm done talking to you. Listen. You can get out of my If space. you continue that, we're gonna arrest you. All right? So this is your first and last warning. Don't do it again. Don't impede. I will arrest you. Only saying it once. Especialistas em direitos civis alertam que mandados administrativos não substituem as ordens judiciais e só um juiz pode autorizar a entrada forçada em áreas privativas sem o consentimento das pessoas. Imigrantes no estado do Maine foram surpreendidos esta semana por uma grande ação federal. A Agência de Imigração dos Estados Unidos, o ICE, lançou uma operação chamada Captura do Dia e prendeu cerca de 50 pessoas no estado, incluindo nas maiores cidades, Portland e Lewiston. Autoridades federais dizem que a ação faz parte de um esforço maior para capturar estrangeiros sem documentação e com foco quem tem histórico criminal. De acordo com a porta-voz do Departamento de Segurança Interna, a movimentação aumentou temores entre comunidades imigrantes com relatos de moradores evitando inclusive sair de casa e escolas, registrando queda de presença. A governadora do Maine, Janet Mills, criticou a falta de transparência do governo federal e pediu que se respeite os direitos civis dos moradores do estado. Centenas de moradores saíram às ruas na noite para protestar em Monument Square contra possíveis operações e a presença ampliada de agentes do ICE no estado do Maine. Muitos na multidão acreditavam que agentes da imigração poderiam estar hospedados em hotéis da região, uma informação que ainda está sendo verificada pelas autoridades locais. Os manifestantes carregaram cartazes, entoaram palavras de ordem contra a política migratória do governo e pediram proteção para famílias imigrantes. Alguns relataram medo de que ações federais de deportação possam aumentar e até repetir episódios violentos vistos em outros estados. Organizadores disseram que a mobilização busca chamar atenção para os direitos dos imigrantes e exigir transparência das autoridades sobre qualquer operação no estado. A confirmação oficial da presença de agentes do ICE nos hotéis locais ainda não foi feita até o momento. Agora, do Maine para Nova York. Em Long Island, Nova York, moradores relatam a presença crescente de veículos de agentes do ICE, chegando em carretas pelas ruas e bairros da ilha. Nas últimas semanas, grupos locais têm registrado e divulgado fotos e vídeos de automóveis usados em operações de fiscalização e patrulha, provocando insegurança na comunidade de imigrantes e empresários locais. Em episódios anteriores federais, agentes foram vistos próximo a escolas e operações de fiscalização que levaram a prisões e abordagem em áreas públicas. Autoridades do ICE afirmam que as ações fazem parte de um esforço contínuo para cumprir as leis de imigração e remover pessoas com ordem de deportação. Mas a presença visível dos veículos e agentes tem assustado muitos moradores que dizem se sentir observados e menos seguros. Essa movimentação intensa, inclusive intensifica o debate em Long Island sobre a fiscalização federal e os direitos das comunidades imigrantes. Veja. Посмотрите, кому я сейчас буду машину доставлять. Сейчас я сделаю инспекцию, короче. Повезу вот это все добро с офицером в Нью-Йорк. Пиздец. Будем надеяться, что меня там не запакуют, блядь. Если меня там запакуют, это будет вообще фиаско, блядь. Я надеюсь, что они, хотя бы, блядь, лояльно отнесутся, типа, если,
Я к ним, блядь, с добром. Я надеюсь, что не будет никакой хуйни. Ну, не знаю, посмотрим. Чё? Бля, делать нехуй уже, лов взяли. Если бы я знал, что это машина Айфон, я бы тут поехал вообще. Бля, ну что поделаешь? Ребята, вы когда кто залез в логово к врагу, я, можно сказать, в логове у врага чисто. А вот надпись ни о чем не говорит. Justo ahora en el Bronx. Bueno, cada vez esto da más miedo. Esta gente lo que están usando con nosotros es un terror psicológico. Andan con los carros de ICE como para que todo el mundo lo vea, o sea, como exhibiéndose. Y así crear más pánico en la comunidad hispana. Esto fue en el Bronx. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira afirmando que vai aumentar o processo contra o The New York Times por conta de uma pesquisa do jornal que mostra o aumento da rejeição dele. Nesta quinta-feira, uma pesquisa apontou que 56% dos americanos desaprovam o trabalho de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Outros 40% disseram que aprovam e 4% não responderam. Foram ouvidas 1.625 pessoas. O levantamento também indicou que menos de 1/3 dos eleitores considera que o país está em uma situação melhor do que há um ano atrás, quando Trump voltou à Casa Branca. Em um post em uma rede social, Trump disse que as pesquisas do The New York Times, em parceria com Siena College, parecem sempre extremamente negativas. Ele ainda afirmou que vai processar o jornal e incluir as pesquisas que foram feitas pelo veículo às vésperas da eleição de 2024, a qual ele venceu. Trump se referiu a uma pesquisa de intenção de voto que apontou que Kamala Harris e Donald Trump estavam em uma situação rara de empate. Ambos apareciam com 48% de intenção de voto para presidente dos Estados Unidos. Ele ainda escreveu que a pesquisa foi fortemente tendenciosa a favor dos democratas e que todos vão ser responsabilizados integralmente pelas mentiras e transgressões da esquerda radical. O presidente americano já tinha entrado com um processo em setembro do ano passado contra o jornal americano The New York Times. Na época, ele pediu 15 bilhões de dólares como indenização. A empresa mãe do TikTok, ByteDance, afirma que finalizou um acordo para criar uma nova joint venture, majoritariamente de propriedade americana, com o objetivo de proteger os dados dos usuários dos Estados Unidos e evitar uma possível proibição do aplicativo pelo país, que alcança mais de 200 milhões de americanos. TikTok's Chinese parent company ByteDance says it has finalized a move to avoid a ban in the U.S. The deal will create a new majority American-owned joint venture aimed at protecting U.S. user data. It's a major step after years of scrutiny by President Donald Trump, who in 2020 unsuccessfully tried to ban the app over national security concerns. In a post on Thursday, Trump said he is, quote, so happy to have helped in saving TikTok. He also lauded the deal, thanking Chinese President Xi Jinping for, quote, working with us and ultimately approving the deal. The TikTok USDS joint venture will be responsible for securing U.S. data and apps and TikTok's recommendation algorithm. Under the agreement, American and global investors will own 80.1% of the venture, while ByteDance keeps the rest. Tech giant Oracle private equity group Silver Lake and Abu Dhabi-based MGX will serve as managing investors, each holding 15%. A White House official says both the U.S. and Chinese governments have approved the deal. The venture will retain and secure TikTok's algorithm using only U.S. data, which will be secured on Oracle's cloud system. Reuters sources said last year that ByteDance would still own TikTok's U.S. operations, but that control of data, content, and algorithms would shift to the new venture. A indignação na Dinamarca com as ameaças do presidente Donald Trump de tomar a Groenlândia chegou às prateleiras dos supermercados, com alguns consumidores optando por boicotar produtos americanos. O boicote está sendo promovido com a ajuda de novos aplicativos que permitem que consumidores escaneiem itens alimentícios usando o celular para verificar sua origem. Um desses aplicativos foi desenvolvido pelo dinamarquês Jonah Piper, de 21 anos.
A ideia surgiu no ano passado, quando Trump ameaçou pela primeira vez assumir o controle da Groenlândia, território semi-autônomo que pertence à Dinamarca. As tensões geraram uma onda de protestos na Dinamarca e resultaram na criação de um grupo em uma rede social dedicado ao boicote de produtos americanos. O grupo tem atualmente mais de 100 mil membros em um país de cerca de 6 milhões de habitantes. O criador do aplicativo afirmou que muitos consumidores estavam ansiosos para parar de comprar alimentos dos Estados Unidos, mas com frequência achavam difícil identificar a origem dos produtos nos supermercados. Iniciativas semelhantes surgiram no ano passado, se tornando para muitos dinamarqueses uma forma de manifestar sua oposição às políticas comerciais dos Estados Unidos. Algumas redes de supermercados marcaram produtos de origem europeia com uma estrela na etiqueta de preço, para facilitar a identificação. Contudo, o impacto geral do boicote permanece incerto. A economia da Dinamarca é relativamente pequena e apenas um número limitado de produtos alimentícios é importado diretamente dos Estados Unidos. Uma mancha roxa voltou a aparecer na mão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante uma aparição pública na última quinta-feira. O hematoma foi visto enquanto Trump participava da reunião sobre o seu novo Conselho de Paz em Davos, na Suíça. Manchas na pele do republicano, em particular em suas mãos, têm sido vistas desde julho do ano passado, pelo menos, e levantam suspeitas sobre problemas de saúde e tratamentos que ele esteja eventualmente fazendo. Em uma entrevista publicada pelo Wall Street Journal em 1º de janeiro, Trump afirmou que sua saúde é perfeita. Segundo ele, as manchas são resultado da ingestão de aspirina em doses muito maiores do que a recomendada pelos médicos. Trump disse que usa maquiagem e bandagem nas mãos para esconder os hematomas. O presidente afirmou ainda que sofreu um corte na mão após a procuradora-geral Pam Bondi o atingir acidentalmente com um anel. Trump baseia grande parte de sua imagem política em projetar vigor em oposição a John Biden, seu antecessor. No entanto, nos últimos meses, a saúde do presidente tem sido alvo de atenção. Observadores apontam hematomas persistentes nas mãos, tornozelos inchados e dificuldade de manter os olhos abertos em eventos públicos. Chegou a hora de conferirmos agora as capas dos jornais comunitários que fazem parte do cotidiano e da vida dos brasileiros nos Estados Unidos. Vamos conferir aqui a primeira capa do jornal Brazilian Times. Thiago Mereciano, brasileiro que rompeu todas as barreiras e trouxe a primeira loja brasileira a poder vender carros zeros dentro do estado. Olha só, gente. Vamos aqui também, veterano do Exército dos Estados Unidos decide deixar o país após o marido brasileiro ser detido pelo ICE. É uma veterana, no caso, uma mulher. Promotores apresentam fotos íntimas de babá brasileira e patrão acusado de matar mulher na Virgínia. Olha aí, a gente está acompanhando, inclusive lá no Jornal das Comunidades, estamos acompanhando esse caso. Artista brasileira radicada nos Estados Unidos lança canção inspirada na vivência de imigrantes. Esse é o jornal Brazilian Times. Vamos agora para a próxima capa, diretor, vamos lá. Jornal dos Esportes traz aqui. A ICE afirma que agentes agora podem entrar à força em residência sem mandado judicial em operações de imigração. A orientação é considerada inconstitucional pela maioria dos analistas, pois colide com a 4ª emenda e precedentes. O DHS discorda, mas sem suporte sólido em decisões recentes da Suprema Corte. Então, as pessoas agora aí já podem ficar, principalmente se você tiver ilegal nos Estados Unidos, ficar um pouco preocupado, porque agora eles não precisam mais de um mandado judicial para entrar na sua casa. Então, se você está aí numa situação irregular, é tentar procurar, né, gente? Tentar procurar se regularizar. Gente, agora vamos para uma notícia que não tem nada a ver com imigração, não tem nada a ver com Donald Trump, mas tem a ver com os Estados Unidos. E a gente vai finalizar o Agenda 47 deixando aqui para vocês um alerta de cuidado. Os Estados Unidos está enfrentando nesse momento uma das maiores tempestades dos últimos 10 anos, aonde está previsto em lugares aí até 24 inches, dá mais ou menos 1 metro e um pouquinho de neve. Só para vocês terem ideia, o estado de Nova York decretou estado de emergência, New Jersey também está se preparando e essa neve toda deve cair já a partir da madrugada de domingo
até a segunda-feira. Observem, sigam perfis aí das prefeituras, dos city halls de vocês, busquem informações. Então, já tem mídia falando, se você puder, já armazenar alguma comida em casa para que não precise sair para comprar uma comida, comprar água, essa coisa. Tenha em casa o necessário para passar aí pelo menos 3, 4 dias em casa sem necessidade de sair. Outra coisa importante é manter o tanque do seu veículo cheio, completo. Muitas vezes ninguém sabe como é que tá, precisa sair, sem querer ficou preso lá na neve. Com o seu tanque cheio você consegue se manter aquecido até que as autoridades possam chegar a você. Se prevenir nunca é demais, né, gente? Se prevenir nunca é demais. Então, em momentos como esse, 2016 aí também teve uma grande nevasca, e 2006, inclusive eu vi já analistas aí de meteorologia nas televisões norte-americanas falando que meio que acontece isso de 10 em 10 anos. 2006 aconteceu uma grande de 26 inchas, 2016 foi 27 alguma coisinha, e eles estão querendo saber quanto é que vai ser essa agora. Então, todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco, não saia nas ruas se você não precisar. E sempre procure assistir noticiários que tenham credibilidade para dar informações para vocês, tá bom? Se cuida, mantenham-se aquecidos e não vão sair se não precisar, tá bom? Continue se inscrevendo no nosso canal, Seabra Brazilian Television, deixa o like, dislike, comenta, faz o que você quiser, ativa o sininho das notificações, mas fique inscrito com a gente, tá bom? A gente volta com a Agenda 47 com um novo cenário, segunda-feira. E a gente fica por aqui. Mais tarde à noite estou no Brasil News, lá na SPT Plus, hein? Conto com você.